Itatiaia Saúde. Doutor, o peixe já começou ali animado, ele tá pensando no carnaval, sabe? Ele já tá com foco lá. E ele gosta de beber no carnaval água mineral. É água mineral. Só mineral. Só. Vem numa garrafinha verde. Isso. Geladinho. Começa com H, mas não é H2O. Tem muito mais letra, né? Vamos começar com a música? Vamos lá. Água mineral é melhor do que a nossa água comum? Na maioria das vezes, sim. É? Sim, certo? Na maioria das vezes. Porque é o seguinte, eu sempre bato nessa tecla aqui. Vamos ler rótulos. Vamos ler rótulos. Na hora que você for pegar água mineral, você vai ler o rótulo. Explica lá como é que eu vou achar uma água boa. Vai lá. Você vai ler atrás dela. Aí vai lá, tá falando assim, ó, pH 25 graus. Ela vem falando assim, ó, que tanto que vem de magnésio, potássio e tal. Tudo isso é importante. Mas o mais importante, você vai pegar lá, vai olhar o seguinte. Vai lá, pH a 25 graus. Esse número, o ideal é ele ser igual ou maior que 7. Tem várias águas, como você sabiamente já disse aqui. A marca de uma. Uma marca de uma, né? Que é mais cara, mas aí o pH dela é 8, 9. Tem uma outra que é geralmente pH 10. Mas a gente consegue, quando eu vou comprar água, por exemplo, eu entro na mercearia, eu pego lá, vejo quais são as águas. E o problema é o seguinte, você vai ver água com pH 5, mineral. Certo? Não é uma boa água. É claro, se estiver morrendo de sede, é melhor ela do que nada, porque você tá com sede. Lógico. Tá? Mas o ideal é você beber uma água com um pH alto. Porque o nosso sangue, ele é alcalino. Eu tenho que alcalinizar o nosso sangue. Por isso que você beber 2 litros de Coca-Cola, você vai acidificar. Mas porque então é ruim se eu tô brincando. Doutor, quando o senhor fala que nosso... Depende, o ruim ou bom, depois de aquece. Às vezes a pessoa tá querendo outra coisa, né? morrer, por exemplo, aí é bom. Você falou que o nosso sangue é o quê? Alcalino. O que é isso? Alcalino e básico, isso é um conceito de química. Ácido é pH... igual, né, a gente fala, tudo que é ácido, né, é que você tem alta concentração de hidrogênio, né? Alcalino é a coisa que é básica, né? Então, e aí você tem uma medida que é em logaritmo que vai até 14, que chama pH. Então, até 7 é ácido, depois de 7 é alcalino. O pH do nosso sangue é em torno de 7,42. Então você precisa tomar uma água que tenha mais ou menos o mesmo pH do seu sangue. Ou até mais. Por exemplo, você pode tomar uma água com pH 9, tá bem maior que 7. É excelente. Do mesmo jeito, um líquido, seja água ou refrigerante, por exemplo. Refrigerante pH é 4, 3, entendeu? Então, ou seja, o quanto de água que você vai ter que tomar da boa para neutralizar aquele ácido que você tomou. Aí eu vou falar só uma coisa, tá certo? Porque todo mundo muitas vezes vai estar pensando aí, poxa, mas o doutor Adriano fala que para tomar água com limão, que é muito bom, e limão é ácido, né? pH, realmente, o limão é ácido, certo? Só que tem um contraponto aí. O limão é um alimento extremamente natural, né? O limão é ácido, só que a acidez dele, quando chega no estômago, é boa. Quando a gente falou de omeprazol aqui, a gente estava falando disso, né? E depois, o limão, apesar dele ser ácido e acidificar o estômago, que é bom, ele tem uma ação fisiológica que ele aumenta o pH do sangue. Então, ele tem ação alcalina no sangue. Legal. O limão. Na hora de um jeito, na hora que entra em contato Exatamente. Então, a água com limão, apesar de ser ácida, né, de pH baixo, ela fisiologicamente, ela vai aumentar o pH do sangue. Ô doutor, que é bom. Vamos lá. Então, eu tava brincando sobre o refrigerante, sobre a Coca-Cola, enfim. Tá lá, a pessoa não gosta de tomar água. Aí ela, não, toma refrigerante, eu tomo suco e tal. Tem uma pergunta aí, Peixe? Mais ou menos nesse sentido? Então manda aí. Boa tarde, tudo bom? Sobre o tema de beber muita água, eu bebo até pouca água, moderadamente. Mas quando eu compro refrigerante, eu bebo um refrigerante geladinho, eu consumo ele em poucas horas. Isso dá efeito também? Foi a pergunta que eu fiz. Tá vendo que a dúvida é mais geral. Não, eu já recebi essa pergunta ao longo da minha história de medicina milhares de vezes. Não é o que a gente falou. Não é a melhor opção. Acho que se a gente quer procurar ter uma boa saúde, né,
prevenir doenças, uma coisa que a gente tem que ter é uma boa hidratação. Principalmente agora, nesse período que a gente está passando, que está muito quente. Então, a gente perde muito mais água no corpo, né? Então, a gente tem que ter uma boa hidratação. Óbvio que qualquer hidratação que você tiver com líquidos mais saudáveis possível vai ajudar. Por exemplo, eu quero tomar um chá, eu quero tomar uma água saborizada, né? Tudo isso vai ajudar. Mas tem alguns líquidos que, apesar de ser líquido e pode realmente ajudar na hidratação, eles vão dar efeitos no sangue negativos, como o refrigerante. Por exemplo, o álcool, tá? Para decepção do peixe aí, o álcool ele desidrata. Ai, que pena. O álcool... Então a pessoa fala que bebe cerveja que tá hidratada, tá errado. Não, o álcool, sabe por quê? Já viu que a pessoa que bebe álcool, ela faz muito mais xixi. Mas aí o álcool, ele inibe um hormônio que chama... Tem um hormônio no nosso corpo que chama hormônio antidiurético. Então, assim, ele absorve água no rim. Quando ele está inibido, ele deixa a água toda passar. Então, o álcool, ele estimula a liberação de água. Por isso que a pessoa bebe água, faz muito xixi. Mas ela está fazendo mais xixi do que ela bebeu. Então, ela pode ficar com déficit negativo de água. Por isso que é interessante, quando você está bebendo álcool, beber sempre água junto. Essa era a minha Adriano, pergunta. Essa é a nessa coisa. desses mitos e verdades que a gente vai lendo, eu já li que o ideal da ingestão da água é que você o faça ao longo do dia, ainda que você não tenha sede. Porque quando você está com sede, já é sinal de que as suas células já estão em processo de desidratação. Procede? Eu gosto de participar dessa bancada, porque assim, tem gente que sabe marca de água difícil, de água alcalina. O pessoal sabe tudo, você sabe tudo, é exatamente isso. Eu sei a marca, mas eu nunca bebi dela não. Eu nunca tive coragem, não. Não sei, nunca vi, eu só ouço falar. Bebo demais dela, é muito boa. Né? Não é assim também, não. Você consegue, sabendo o local certo e tal. A turma tá comprar. curiosa Mas então aqui é isso perguntando mesmo. assim. Antes da gente pular, a turma tá perguntando que água que é essa, gente? Gente, tem uma água muito famosa, caríssima, que a turma, né? A turma da alta sociedade agora chama Esferrier. Ela é alcanelizada, ela tem vanádio, ela tem não sei o quê, papapá, e é cara. Bom, mas vamos lá, só para não fazer só propaganda dela, tem outra que chama Ibirá, que também é excelente, maravilhosa. Mas responde a coronel. Mas aí, quando a gente sente sede, já é um grau inicial de desidratação, certo? Então, é importante você beber água sem sentir sede. Então, você ter o hábito de beber água ao longo do dia, tá certo? E até porque, quanto mais hidratado você fica, nós temos um termostato, né? Não é termostato, né? Um fusível, porque não é para medir temperatura, é para medir concentração no sangue, aí para saber se a gente está com sede ou não. Nosso centro da sede que está no cérebro, tá certo? Se a gente vive com baixo índice de água, esse fusível, aí você vai calibrando ele para baixo. Então você vai demorando mais a sentir sede. Então na hora que você sente sede, você está mais hidratado do que o normal. Você está tomando água em abundância e não está indo ao banheiro para fazer o xixi, que é eliminar essa água, significa dizer que a sua célula está retendo essa água porque ela está precisando dela. Exatamente. Pode ser isso, mas pode ser também porque às vezes a pessoa acha que está bebendo muita água e não tá. Doutor, vamos lá. Tem duas perguntas aqui pra gente fechar. Eu acho que eu posso juntar numa só. O ouvinte pergunta assim, olha, para quem não gosta de água, o que deve beber para se hidratar bem, com qualidade? E o outro pergunta, que é o Marcelo, pergunta que água de coco hidrata mais do que água? Olha, a água de coco é maravilhosa, sabe? Tem até um trabalho feito aqui pela UFMG para a utilização de água de coco na conservação de órgãos para transplante. Você tira o coração, coloca ele na água de coco até transferir, certo? Para o receptor, do doador para o receptor, tá certo? Então, a água de coco é um alimento maravilhoso. Coco em si é um alimento maravilhoso, tanto a água de coco, quanto comer coco, quanto usar óleo de coco. Tudo isso é muito bom. Então, a água de coco é maravilhosa. Agora, nada substitui a nossa água. O nosso corpo, nosso principal nutriente do nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é água, certo? Então, não tem jeito de eu querer achar um substitutivo da coisa mais essencial. Eu tenho algumas coisas que vão ajudar, tá certo? Mas o bom mesmo é a água do pH acima de 7. Exatamente. Isso a gente tem que aprender. Quem não gosta tem que forçar para aprender. Igual escovar dente. Poxa, e olha que escovar dente não é natural. Assim, ninguém nasceu já com nem com dente ninguém nasce. Pois é, né? Então, ou seja, são hábitos que a gente tem que ter para ter saúde, que a gente adquire isso ao longo do tempo e depois que adquiriu, vai embora. Diga, Leão, rapidinho. O filtro, a água do filtro de barro,
é boa? Posso continuar tomando? É boa. Como a gente estava conversando, o problema é o seguinte, a água que você coloca no filtro, por exemplo, uma água com alta concentração de cloro, que você coloca no filtro, tem vela que não tira o cloro da água. Então, ou seja, o filtro é bom, mas ele não vai conseguir extrair o cloro da água. Hoje a gente tem filtros, por exemplo, que alcalinizam a água. Então a água fica mais alcalina. Eles retiram o cloro e alcalinizam a água. Põe até ozônio, né? Põe até ozônio, né? Lá no Instituto Faustino você tem água alcalina com ozônio. Chegou mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer e eu prometo que essa é a última, nosso tempo tá mais que estourado. Vamos lá. Água com gás hidrata também? Boa, hidrata. É boa. É boa. Aí, olha o pH também, você vai ver águas com gás aí com pH acima de 7, que você compra aí no supermercado. Amo água com gás, doutor. Isso, maravilhoso. Só um detalhe. Use água com gás natural, certo? Uma água com gaseificada artificialmente, ela tende a ser mais ácida, tá certo? Então, a água com gás... que é natural, né? Tem que ser natural. Minas, Isso. Porque tem gente que, por exemplo, que Não, a maioria dessas águas que a gente compra é água mineral naturalmente gasosa. Mas tem gente que tem até Você tem um equipamento pra fazer água gasosa em casa, entendeu? Que é gostoso pra quem gosta de água com gás. Eu gosto muito, né? Mas dá preferência para água natural. Nada melhor do que o que vem da natureza. Doutor, nunca imaginei que água ia dar um assunto que não acaba nunca, porque não para de chegar pergunta aqui. 70% do nosso corpo é água, entendeu? Mas é melhor nutrir. A gente fala tanto de suplementação aqui, qual suplemento usar? Qual que é o suplemento mais importante do nosso corpo? Água. Ô, doutor, para quem quer aprender mais sobre água, sobre suplementos, sobre medicina integrativa, como é que faz para encontrar o senhor? Olha... Nós estamos tem o nosso canal do YouTube, né? Que tem vários vídeos lá interessantes falando sobre isso. E aí o canal é Dr. Adriano Faustino. Procurar lá no YouTube, a gente tem vários vídeos interessantes. Tem o nosso Instagram, que é o Dr. Adriano Faustino, que é dr.adrianofaustino. Também tem o Instituto Faustino, o @Instituto Faustino. E também, se colocar Adriano Faustino, Instituto Faustino no Google, nós estamos lá. Estamos lá. Doutor, obrigado, viu? Até segunda-feira aqui, né? Um abraço. Beba muita água, tá? Tem que beber, preferência aqui, com pH a garrafinha. A garrafinha tá aqui, ó. Água, viu? Água, peixe. Não é aquela água que é meio esquisita lá, que tem cor amarelada e tá na garrafa verde, não, tá? Doutor, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Deixa eu falar pra você.